Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre como funciona essa belezinha aqui, tá? A válvula de expansão do tipo eletrônica. Bom, no vídeo anterior a gente falou um pouquinho sobre como funciona a válvula de expansão do tipo termostática, né? Lembrando que a gente tem ali 4 dispositivos que são muito importantes no sistema de refrigeração. Na verdade, sem um desses 4 não existe sistema de refrigeração, né? Nós temos o compressor, o condensador que rejeita o calor, o dispositivo de expansão, que é o que nós estamos falando aqui, no caso eletrônico, e depois o nosso evaporador. Então, na refrigeração é bem comum você encontrar a válvula de expansão do tipo termostática, que eu vou deixar aqui embaixo o link para vocês verem o vídeo, é bem legal, e a válvula do tipo eletrônica. No caso da válvula de expansão do tipo eletrônica, ela tem alguns tipos de válvulas que eu vou falar por cima, né? Aqui eu trouxe uma válvula da Carel, mas você tem diversos fabricantes, né? Você tem Carel, Danfoss, a Dixel, a Sanhua, enfim, vários fabricantes têm e todas elas funcionam da mesma maneira, tá? Então a ideia aqui é exemplificar um pouquinho sobre o que você precisa saber na hora de fazer manutenção, na hora que você está trabalhando com a válvula, o que você tem que se preocupar para avaliar se ela está com um problema ou não e qual é esse problema, tá? Bom, basicamente, como vocês podem ver aí nesse diagrama, tá? Esse é um diagrama básico, nós temos ali o E embaixo, que é o nosso evaporador, e você pode ver que a válvula de expansão está antes dele, né? Como a válvula eletrônica não é diferente das outras válvulas, ela é instalada na linha de líquido antes do evaporador. E todas elas você vai ter esse sistema básico, tá? Como vocês veem aí no diagrama, você tem o controlador, que nós chamamos de drive, você tem a válvula, você tem um sensor de pressão e um de temperatura, tá? Então se a gente vê ele aqui agora, aqui está a nossa válvula, tá? Então aqui a parte mecânica, vou falar um pouquinho mais, ela é desmontável, tá? Então essa daqui é a nossa válvula, só que como que o sistema vai controlar ela, né? Como vai saber o que tem que ser feito? Por isso você tem o drive, tá? Que é quem pilota a válvula, quem controla a válvula. E para que ele faça isso, ele precisa ler os parâmetros de superaquecimento. Basicamente é isso que ele faz. E como que ele lê? Você tem que ter um transdutor de pressão de sucção instalado bem na saída do seu evaporador e um sensor de temperatura. Então, com o sensor de pressão e temperatura, basicamente ele está lendo a pressão de sucção. Você configura no drive qual que é o fluido refrigerante que você tem, 404, R22, 134. Com essa pressão, ele sabe qual que é a temperatura de saturação, né? Qual que é a sua temperatura de evaporação, e ele lê a temperatura efetiva no tubo. Com isso, o drive calcula o superaquecimento e, de acordo com os parâmetros que estão setados nele, ele vai saber se tem que abrir mais a válvula ou fechar mais. Tá? Então, assim, esse conceito é básico. Sempre que você usa uma válvula de expansão eletrônica, você vai ter esses dispositivos. A válvula propriamente dito, um drive de controle e os sensores de pressão e temperatura, tá? Às vezes você pode usar 2 sensores de pressão para ter uma redundância, então se um falhar o outro entra. Em alguns casos você pode ter 2 ou 3 drives, vamos supor que você tem uma câmara com 3 evaporadores e esses evaporadores eles estão bem próximos um do outro. Você pode ter um transdutor de pressão único enviando a pressão para os 3 drives. E aí você tem um sensor de temperatura em cada evaporador, isso também é possível. Então existem as suas ramificações de como é instalado, aí você tem que ver com o fabricante do drive, tá? Cada um tem suas particularidades, mas existem ali ramificações possíveis, mas sempre vai ser isso. Transdutor de pressão, um sensor de temperatura, seu drive e a válvula. Bom, sobre o tipo de válvula, tá? Nós temos 2 tipos principais de válvulas. Nós temos as válvulas servoacionadas ou válvulas motorizadas, existem vários nomes, mas nada mais é do que um motor de passo. Aqui nós temos uma agulha, tá? Talvez depois eu dê um zoom, não sei se vocês conseguem ver. Essa agulha, à medida que a bobina vai acionando aqui o motor de passo, ele vai girando e ele transforma aqui esse movimento para baixo ou para cima aqui da agulha, abrindo ou fechando mais a vazão. Então essa daqui é a válvula do tipo servoacionado. E nós temos um outro tipo de válvula que ela é um pouco menos comum, ela é mais comum em pequenas geladeiras, que é a válvula de pulso. Ela é uma válvula muito mais simples. A válvula de pulso ela é basicamente uma válvula solenoide e ela tem um orifício calibrado. Então aqui no nosso corpo vocês podem ver que nós temos aqui um pequeno orifício, tá, na válvula. Esse aqui é o orifício que vai gerar perda de carga junto com a agulha. Esse orifício, imagina o seguinte, a válvula de expansão de pulso,
ela basicamente é a solenoide, ela abre 100%, injeta líquido e fecha. Então, de acordo com o intervalo dos pulsos, como vocês podem ver aí nesse gráfico, vamos supor que eu quero a válvula em 90% de abertura. Eu deixo ela 9 segundos aberta, 1 segundo fechado. 9 segundos aberto, 1 segundo fechado. Claro que esse intervalo vai variar, mas é esse o conceito básico. Então assim, ela funciona bem, ela vai calcular o superaquecimento, ela vai garantir que seu evaporador fique bem preenchido e que não tenha retorno de líquido, mas é óbvio que ela não é uma válvula tão precisa. Então ela é muito usada em pequenos expositores, onde às vezes uma válvula dessa, por ser mais sofisticada, ela é muito mais cara e às vezes não justifica. Então se usa de pulso. E aí nós temos essa aqui servo-acionada, que é a mais comum, que você tem vários fabricantes. E para você ter uma ideia da precisão, né, uma válvula servo-acionada, veja esse gráfico, você pode ver que ela vai abrindo ou fechando de acordo com a sua demanda. Então ela é muito mais precisa no controle. Uma válvula dessa chega a ter mais de 400 posições possíveis. Então você vê que você consegue ter um ajuste extremamente fino. Bom, então temos as válvulas de pulso e a válvula servo-acionada. Quando a gente falar da válvula servo-acionada, basicamente os componentes que você vai ter da válvula são esses aqui, né? Você tem o corpo da válvula. Importante, tá? Essa válvula aqui, que eu gosto bastante da Carel, ela é desmontável. Então, ó, você vê, aqui é só um corpo, que eu acho que o material deve ser bronze, latão, alguma coisa assim, com as pontas de cobre. Então, você faz toda a solda, limpa a peça, não tem perigo de ficar sujeira. Depois você vem com a peça elétrica e eletrônica, que é o mais caro. Deixa eu tirar essa bobina, que ela é meio chatinha. Então nós temos o corpo da válvula, no caso da Carel, mas tem várias válvulas que são assim. Nós temos aqui o conjunto completo, que é chamado de cartucho, né? Que você tem aqui o motor e você tem a agulha aqui embaixo. E nós temos a bobina. Uma das vantagens desse tipo de válvula é que às vezes nesse mesmo corpo eu posso ir trocando essa agulha para aumentar a capacidade da válvula. Essa daqui eu acho que é uma E3V ou E4V, agora eu não lembro de cabeça. E você tem vários cartuchos que cabem nela para ir aumentando a capacidade. Acaba sendo muito similar, no caso da válvula de expansão termostática, a trocar o orifício, né? Então é uma facilidade a mais para nós que somos fabricantes. Às vezes eu tenho uma peça dessa e posso ter vários cartuchos em estoque e posso fazer diversos equipamentos com menos componentes. A bobina também, uma mesma bobina, ó. Então essa bobina serve para toda a família E3V. Então eu tenho uma bobina, vários cartuchos e às vezes 2 corpos, 3, vai depender da família. Por exemplo, aí na imagem vocês podem ver a família E2V, que é uma válvula um pouco menor que essa aqui que eu estou mostrando. Ela só tem um corpo para diversos cartuchos, então você só vai mudando o cartucho e vai aumentando a capacidade. Um outro ponto bem legal, o que acontece? Uma válvula de expansão é um componente eletrônico, né? Não adianta comparar. A válvula de expansão termostática é um item de baixíssima manutenção. A eletrônica não é um item que dê muita manutenção, mas não tem jeito. Você coloca a tecnologia, são mais componentes. Você tem o motor, você tem a bobina, aí você tem o cabo que vai aqui conectado até seu drive, ou algumas bobinas menores. Ó, essa aqui é uma bobininha menor que é da E2V, né? Essa aqui já tá com um cabo nela. Depende de como você compra, tá? Então você tem bobina, tem o cabo, tem o motor, tem o transdutor de pressão, tem o sensor de temperatura, tem o driver da válvula, então não adianta, são mais itens para dar manutenção, controle mais preciso, mais segurança, mas por outro lado você vai ter um pouquinho mais de manutenção, mas hoje em dia, gente, não tem jeito, você precisa ter mais eficiência no sistema e é muito comum de se utilizar. Mas o que eu gosto bastante? Dá muito trabalho, quando você tem uma válvula que ela é um corpo único, se dá qualquer problema, você tem que dissoldar a válvula, aí você para o sistema, dissolda a válvula, fazer um processo de solda, né, de brasagem, envolve sujeira no sistema, um risco de vazamento, é trabalhoso. Então aqui, eu simplesmente, se for a bobina, fácil, troca a bobina, acabou. Super simples, né, a bobina, a gente vai estar montada aqui a nossa válvula, né, ela vai estar aqui vedada, a bobina é simplesmente... Ela entra aqui meio com pressão, eu vou soltar o cabo, vou soltar aqui, vem uma pequena porquinha aqui que é só para garantir que ela trava, tirei a porquinha, tirei a bobina, pus a outra, acabou. Depois, vamos supor que aqui o meu cartucho deu um problema. Eu consigo parar o sistema, claro, eu vou ter que tirar o gás, mas também é uma manutenção muito simples. Eu vou lá, abro com uma chave, troco rapidamente o cartucho, ponho o outro,
faço o processo de vácuo e acabou. Então eu gosto bastante de válvulas sempre desmontáveis, tá? Porque no processo de brasagem e tudo mais, a gente sabe que se tomar os cuidados, dificilmente você vai ter problema, mas a realidade é outra no campo. Às vezes a pessoa que está lá não toma todos os cuidados, então uma válvula desmontável dá muito menos dor de cabeça, tá? Um outro item legal aqui que eu não falei. Vou desmontar ela novamente. Isso aqui é um item da Carel, que inclusive dá muito problema, mas não por culpa da Carel, mas sim por culpa da instalação. Você tem aqui, ó, uma pequena telinha de aço inox, que essa telinha vai aqui protegendo a agulha. Então ela encaixa aqui protegendo a agulha e ela encaixa no fundo da válvula. Para que isso? Quando você inicia o sistema, é natural que venha muita sujeira da instalação, quando é a primeira startup ali, o comissionamento. E uma coisa muito comum é você ter que abrir a válvula, porque gruda sujeira nessa peneira e a válvula começa a não dar eficiência, ela fica 100% aberta e não dá superaquecimento. Você desmonta a válvula, limpa essa peneira, que é o mesmo problema que a gente tem com termostática, né? Limpa a peneira e põe de volta, né? Muita gente às vezes arranca a peneira fora. Vai funcionar, mas lembrando, a culpa não é da peneira, né? A culpa é nossa que às vezes não faz a limpeza direito. E às vezes também a gente tem linhas enormes, né? Então, sejamos sinceros, é complicado. Tá? Então, estes aqui são os componentes básicos. Quase quebrei a nossa válvula aqui, da válvula. E aí falando sobre a bobina, tá? Um outro item importante. Bobina de válvula, diferente do fabricante, você tem dois tipos, tá? Você tem a unipolar e a bipolar. Isso vale para qualquer servomotor, tá? Você tem motores, servomotor unipolar e bipolar. A diferença está mais no conceito de controle, não é nem na precisão, tá? O que você tem que tomar cuidado, alguns drivers, por exemplo, esse aqui da Carel, o EVD Evolution, ele consegue tanto controlar válvulas unipolares como bipolares. Alguns drivers mais simples só controlam bobinas unipolares, tá? Então você tem que tomar cuidado com isso. Quando você for comprar o conjunto, você tem que ver se eles são compatíveis, tá? Um com o outro. Porque até mesmo uma coisa que não é o ideal, mas você pode fazer, se você souber o que está fazendo, você pode usar um driver da Carel com uma válvula Danfoss. Contanto que esse driver ele te permita setar os parâmetros da válvula. Toda a válvula tem ali número de passos, tem uns 4 ou 5 parâmetros que se o driver permitir setar, você pode ligar qualquer válvula, não tem problema. Tá, mas aí você precisa saber isso, então se sua bobina é unipolar ou bipolar. As válvulas da Carel, se eu não me engano, até a E3V, que é esse tamanho aqui, tá? Ele permite as duas bobinas. Depois da E4V para cima, que são as válvulas maiores, você só tem bipolar. Provavelmente por um problema de torque, tá? Isso é uma característica, as bobinas unipolar, ela tem um problema mais de torque. Então, provavelmente, acredito que pelo tamanho, o torque não atende, tem que ser bipolar. A vantagem também da bipolar é o comprimento do cabo. Quando você usa uma bobina unipolar, ela tem uma limitação no máximo de 10 metros de comprimento do cabo. Até é possível aumentar isso fazendo algumas coisas, mas você tem sempre um comprimento menor de cabo. Já a bipolar permite, sem grandes engenharias, digamos assim, você trabalhar com 50 metros de cabo. Então, quando a gente fala de uma instalação de uma câmara industrial, não tem jeito, você acaba indo para bipolar. Mas, importante saber disso, tá? Toma cuidado com o tipo de bobina que você vai usar. Bom, pessoal, agora eu vou mostrar aqui um gráfico, dá uma olhada nesse gráfico, essa é uma condição real, tá? Eu peguei via Iron, que é a nossa ferramenta de monitoramento na nuvem, e eu peguei aí um girofreezer, tá? Então é um túnel de congelamento de grande porte, mas indiferente do funcionamento, eu peguei o superaquecimento da válvula e peguei a porcentagem de abertura da válvula, tá? Então vocês podem ver aí a linha verde é o nosso superaquecimento e a linha rosa é a posição da válvula. Você pode ver que o superaquecimento fica constante praticamente ali na casa de 10K, que era o que estava setado, mas a válvula está a todo momento mudando de posição, né? Se a gente troca o gráfico agora, eu peguei aí um ponto às 23 horas e 9 minutos. Você vê que a válvula estava com 13% de abertura e o nosso superaquecimento estava em 10K, em 10 Kelvin. Depois, num segundo ponto, a gente pode ver aí às 10 horas e 20 minutos da manhã que a válvula já estava em 73% de abertura, mas nós mantínhamos o 10K de superaquecimento. Claro, tá 10.3, ele fica ali variando um pouquinho, mas ele consegue manter esse superaquecimento. No caso aí do vídeo é uma válvula servo-acionada, né, que ela tem um controle muito mais preciso, né, ela consegue modular.
Mas aí dá para entender bem, como você tem uma variação de carga térmica no túnel, a válvula também fica variando. Às vezes ela precisa injetar muito mais fluido refrigerante, às vezes menos. A válvula mecânica termostática não consegue fazer isso de maneira tão rápida e tão precisa, por isso que a válvula eletrônica ela é melhor, tá? E um último item que eu estava quase esquecendo, tá? Aqui atrás, ó, eu coloquei um outro cara que parece ser um drive, é que eu desmontei ele, mas ele, no caso da Carel, ele tem a mesma carinha. Qual que é a vantagem também da válvula eletrônica, tá? Hoje a maior parte das válvulas eletrônicas, elas também funcionam como uma solenoide. Então essa agulha aqui, ela chega a fechar totalmente, ela é 100% estanque, então ela tem a mesma função de uma solenoide. Então você pode retirar a solenoide do seu evaporador e deixar só a válvula de expansão. Só que aí tem um problema, né? Ela é um motor servoacionado. Imagina que ela está com 80% de abertura e acaba a energia. Ela não vai fechar, ela não vai descer a agulha. E aí por isso que a Carel e alguns outros fabricantes, eles têm, no caso da Carel, ela chama de ultracap. Então esse cara, esse aqui é o drive, tá? E esse aqui é o ultracap. Ele tem a mesma caixinha, mas o que é esse ultracap? Isso aqui, ó, é um banco de capacitores. Para quê? Se acabar a energia, a válvula, ele manda um sinal para a válvula e ele armazena nesses capacitores energia suficiente para fechar a válvula numa queda de energia. Então é só para isso. Ele fica interligado com a válvula, caiu a energia, a válvula sabe disso, consome a energia desse capacitor e fecha, e aí você consegue ter ela 100% estanque. Porque nós tiramos a solenoide. A solenoide é um sistema mecânico. Se acabou a energia, a própria massa do pino, né, do êmbolo e a mola já fazem força suficiente para fechar. Esse caso não, você precisa posicionar o motor, né, tem que fechar a agulha. Aí você usa este cara. Então é mais uma vantagem aí de termos uma válvula eletrônica. Você simplifica ali, diminui esse item, né? Você tira a solenoide da sua instalação. E basicamente, pessoal, é isso aí, tá? Eu mostrei aqui, ó, acabei mostrando a Carel, mas cara, o que eu falei vale para todas as válvulas, tá? Você vai ter válvula de passo, válvula de pulso, aí você tem que tomar cuidado com a bobina se é unipolar ou bipolar, tomar cuidado com os comprimentos. De preferência, sempre que possível, usar uma válvula desmontável, mas não é regra, tá? Não quer dizer que ela é melhor, ela só é mais fácil para manutenção. Você sempre vai ter um drive que vai controlar e você sempre vai ter um transdutor de pressão e temperatura para fazer o superaquecimento. Basicamente é isso. Espero que tenham gostado, tá? Por favor, deixem o like, é muito importante. Se inscrevam no canal, deixem comentários e ideias de vídeo, que é sempre um prazer fazer esse vídeo para vocês. Muito obrigado e até a próxima.